Graças, paz, irmãos, em nome de Jesus. Mais uma vez, estamos felizes por estarmos aqui. E quando eu cheguei, eu fui logo lá com o irmão Gustavo, não foi irmão Gustavo? E eu já idealizei os cultos acontecendo, a manifestação da glória de Deus, porque é assim que nós temos que olhar, é assim que nós temos que ver, além, com os olhos do Senhor. E para mim é o motivo de estar aqui, muito alegre, mas também o coração fica lá na sede, porque a gente tem um ritmo muito grande lá, esses dias têm sido muito intensos, muitos testemunhos, e para sair de lá hoje foi por isso que eu cheguei um pouco atrasado, que o pessoal estava bem. E no nome de Jesus, amados, olha, nunca olhe para a pessoa que vai ministrar, sempre olhe para Deus, porque é pelo Espírito que nós ministramos. E uma das coisas que a gente sempre fala, a gente sempre se importa, e a gente fala com os nossos liderados, é quando nós vamos ministrar, primeiro o Senhor fala conosco, e aí deixa o Espírito Santo levar aquilo que Ele quer falar. E eu sei que a palavra de hoje que Ele está trazendo para a igreja é uma palavra de ensino. Todas as palavras que são liberadas no altar são para nos aproximar mais de Deus. E nós estamos aqui porque nós amamos a palavra de Deus. Nós estamos aqui porque nós temos uma palavra de fé, e é esta palavra de fé que tem nos sustentado. Amém? É esta palavra que nós conhecemos, que é a Bíblia, o livro dos livros, a palavra de Deus, que nos faz permanecermos firmes, crendo nas promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? E é interessante que há muito tempo atrás, quando o Senhor começou a falar meu coração para voltar para Paulo Afonso, quem é muito próximo de mim sabe que eu não planejava voltar mais, não planejava ser pastor, não planejava nada disso. Mas mesmo não tendo uma maturidade espiritual que eu tenho hoje, eu sempre dizia para o Senhor: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E é interessante que quando Deus começou a falar, e as coisas começaram a acontecer para voltar para Paulo Afonso, mesmo não tendo essa maturidade, eu não entendia ainda, mas uma coisa era certa: Deus queria me levar para o centro da sua vontade. Então tudo que eu tenho feito, eu tenho estado e procuro estar no centro da vontade de Deus, porque estando no centro da vontade de Deus, você pode estar no deserto, mas você estará seguro, você estará firmado, você estará suprido, quando você está no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus não quer dizer que as tribulações vão cessar, porque a palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é dessa forma que nós temos que estar levando as nossas vidas. Quando nós colocamos os nossos planos nas mãos do Senhor, Ele nos leva a experimentar o seu melhor. Então, se você está aqui e você tem dúvida de algo, coloque esse algo diante do Senhor. Coloque esse algo nas mãos do Senhor. Peça para Ele que você esteja no centro da vontade dEle, e você experimentará o melhor de Deus. Porque isso tem acontecido comigo, apesar da demanda que Ele tem colocado nas nossas mãos, a responsabilidade que Ele tem colocado nas nossas mãos. Irmãos, é diferente quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. É um refrigério, é um renovo, é uma presença, é uma direção, é uma glória que é manifesta sobre nós. É como estava o povo de Deus quando saiu do deserto, né? De dia uma nuvem de glória, né? Isso, e à noite uma coluna de fogo, e é assim na vida daqueles que estão no centro da vontade de Deus. Então procure estar no centro da vontade de Deus. Se você tem dúvida de algo que está acontecendo na sua vida, coloque esse algo diante do Senhor, porque você colocando esse algo, você experimentará o melhor do Senhor para a sua vida. Você experimentará o melhor de Deus para você. E eu estou um pouco acelerado, porque nesses dias eu tenho ministrado muito lá na sede, e hoje de manhã eu ministrei lá na sede, e é uma intensidade, né? É uma intensidade, é algo que Deus ele faz dentro de nós, que eu preciso às vezes frear um pouco, senão eu vou ser transladado e os irmãos vão ficar assustados. E é interessante que a semana passada eu tive uma visão aberta com uma irmã da igreja, e a gente estava ministrando lá na igreja, ela estava sentada, e de repente eu ia até ela, pegava na mão dela, e a gente começava a andar na igreja, e começava a flutuar, né? A flutuar.
E ali Deus começava a falar com ela, e foi muito real, muito forte. E eu sei, irmãos, que Deus tem desejo de Deus tem desejo de mostrar essas experiências com vocês. Vocês terem essas experiências com o Senhor, porque eu creio que nos últimos dias que nós estamos vivendo, mais ainda da intensidade da glória de Deus está sobre a vida da igreja, sobre a vida do corpo de Cristo. E nós que ministramos, a nossa vontade quando nós ministramos é justamente fazer com que você sinta o que nós estamos sentindo. E quando nós ministramos, é como se o Espírito de Deus estivesse pegando você e chacoalhando você a se aproximar mais dele, não abrir mão da coroa da vida que ele colocou sobre a sua cabeça, permanecer até o fim, porque a palavra diz justamente sobre isso: aqueles que permanecerem até o fim receberão a coroa de vida eterna. E é o que está no coração de Deus, é ver você com essa coroa. Então vamos buscar essa coroa, não vamos deixar que nada neste mundo e ninguém venha tirar de nós esta coroa de vida eterna. E é interessante que Jesus Cristo, quando ele estava naquela cruz, passando tudo o que ele passou, e talvez ele por sentir tudo o que ele estava sentindo, talvez ele naturalmente não quisesse passar por aquilo, mas ele sabia que precisava passar por aquilo, porque sem aquilo nós não estaremos vivendo como nós estamos vivendo hoje, com a esperança da glória. E naquele momento que eu creio que ele já estava para não aguentar, ele falou para a alma dele e falou em voz alta para que todos escutassem, senão não estava relatado na palavra de Deus. E ele disse algo que nós precisamos estar dizendo todos os dias: Pai, que não seja feita a tua vontade, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E amados, é esta palavra que precisa estar nos nossos lábios nesses últimos dias. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E a palavra diz em Provérbios que o coração do homem ele é enganoso. Então, por causa disso, nós precisamos sempre estar dizendo e buscando a vontade do Senhor para as nossas vidas. E a vontade do Senhor está na sua palavra. E eu quero começar lendo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que fala sobre a importância da palavra de Deus para as nossas vidas, para os cristãos. Precisamos ler a palavra. A Bíblia fala, vários textos falam, que esse livro que está escrito aqui precisa estar diante dos nossos olhos, precisa estar nos nossos corações, amados. E há um propósito para isso. A palavra de Deus é vida e saúde. Se você quer vida, você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você quer saúde, tanto espiritual como física, você precisa conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela ensina, ela instrui, ela corrige, ela direciona, e é tudo que nós precisamos para vivermos bem aqui nessa terra. E em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura, tudo que está escrito aqui nesse livro, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Ou seja, toda a palavra aqui possui instruções para vivermos bem e para vivermos uma vida de qualidade, a vida que o Senhor já liberou e que Jeremias fala lá em Jeremias 29, que os planos que o Senhor tem para nós, os planos que Ele tem para as nossas vidas são planos de paz e de esperança. E é esses planos que Deus tem para você, plano de paz e esperança. Mas para que nós venhamos a desfrutar desses planos de paz e de esperança, nós precisamos colocar essas palavras, a palavra de Deus, nós precisamos ter em nossos corações, porque o nosso coração precisa estar cheio da palavra, para que mediante as coisas que acontecem na vida, automaticamente nós possamos falar, liberar a palavra da fé, que é a palavra de Deus. Então, se você quer viver dias bons, mesmo no mundo mal, viva a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, coloque sua vida nas mãos do Senhor e sempre diga isso ao Senhor: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E eu comecei a refletir: meu Deus, se naquele momento que eu ainda era adolescente, se eu não tivesse ouvido a vontade do Senhor, como eu estaria hoje, né? Eu comecei a pensar lá em Recife, como é que eu estaria vivendo hoje lá em Recife? Com certeza, talvez eu não estivesse no centro da vontade do Senhor,
porque como adolescente e o que a gente vive, e eu vivi como filho de pastor, né, gera dentro de nós emoções, sentimentos, e que se essas emoções e esses sentimentos não se tiver colocado na cruz, não tiver sido colocado na cruz, talvez, com certeza, não estaria hoje onde eu estou. E eu estou porque eu coloquei, mesmo não tendo a maturidade que eu tenho hoje, eu coloquei a minha vida no centro da vontade do Senhor. E eu creio que tudo que tem acontecido comigo, amados, são momentos para cumprir uma missão. Eu sou muito consciente disso. Todas as atribuições, as responsabilidades que Deus tem colocado nas minhas mãos, seja no espiritual, seja na igreja, ou seja no secular, é um tempo, é uma missão. E eu sempre coloco diante do Senhor que tudo que Ele colocar nas minhas mãos venha fazer prosperar. Assim também deve ser com você. Tudo que Deus colocar nas suas mãos, que você declare, que haja prosperidade, que haja avanço, que haja crescimento, principalmente porque a sua vida está no centro da vontade do Senhor. Então, se ela está no centro da vontade do Senhor, vai avançar, vai a crescer, não vai retroceder, em nome de Jesus. E eu tenho algo, o Espírito Santo tem algo para falar com vocês. Primeiro ele fala conosco, e ele fala muito conosco, e o que eu vou estar falando hoje, eu sei que já foi ensinado aqui, eu só vou estar lembrando a você de coisas que a palavra do Senhor diz, que serve de instrução para vivermos uma vida de qualidade. E nós sabemos que nós vivemos no mundo natural, mas que existe o mundo espiritual. E a palavra diz que nesse mundo espiritual há principados e potestades que trabalham diariamente para nos distanciar de Deus. Então tem coisas que acontecem que é de responsabilidade do mundo espiritual, nesse caso, responsabilidade do diabo, mas tem coisas que acontecem nas nossas vidas que são provocadas por nós mesmos. Somos nós que causamos. E muitos desses problemas que nós causamos é porque nós não estamos controlando as palavras que saem das nossas bocas. Nós não estamos controlando a nossa língua. E se nós pararmos para pensar e observar, muitos negócios têm sido fracassados, muitos lares estão em desavenças porque têm falado demais e falado besteira. E o tema da ministração desta noite é o que está lá em Eclesiastes: há tempo para falar e há tempo para calar. Há tempo para ficar calado, mas há tempo para falar. E se nós olharmos para a palavra, que é um livro que nos instrui, como nós lemos, que nos corrige, que nos leva para perto de Deus, nós podemos observar na palavra, que na palavra há instruções sobre cautela. A cautela que nós precisamos ter naquilo que nós falamos. Ou seja, na palavra há instruções sobre a prudência daquilo que nós dizemos. E o mais interessante, amados, que nós podemos observar, e vocês vão ler alguns versículos comigo hoje, que a palavra de Deus relaciona viver bem, uma vida boa, diante daquilo que nós falamos. Há versículos que relacionam em viver uma vida de qualidade, viver uma vida de paz, mediante aquilo que nós dizemos. E eu quero começar lendo com vocês 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Olha o que a palavra diz a respeito disso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Olha o que a palavra diz: pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, quem quer viver bem e ter dias felizes, o que é que a palavra diz? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então começa a trazer para o teu coração isso. Você que quer viver bem, que ama a vida e quer viver dias bons, o que é que a palavra diz? O que é que a palavra nos instrui? O que é que a palavra está nos instruindo nessa noite?
se quisermos viver uma vida de qualidade, muitas vezes nós precisamos fazer o que com a nossa boca? Fechar, frear, silenciar. E vocês sabiam que a sabedoria muitas vezes está no silenciar? Há tempo para falar e há tempo para calar. E nós vamos refletir sobre isso nesta noite. Há outro texto lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim, ó: sabei isto, meus amados irmãos. O apóstolo, Tiago falando aí para a igreja, para crente, que ele chama aí, começa dizendo como, meus amados irmãos. Está falando para a igreja. Não está falando para pessoas lá fora, está falando para nós, que somos a igreja de Cristo. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, Deus quer que oremos mais e falemos menos. Oremos mais e falemos menos. Falemos menos e oremos mais. Olha o que diz Provérbios capítulo 21, versículo 23. Olha o que a palavra diz. Provérbios capítulo 21, versículo 23. Olha o que a palavra diz. O que guarda a sua boca, a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Estão vendo o que a palavra está dizendo? O que guarda a sua boca, guarda a sua alma das angústias. Ou seja, as pessoas que falam sem refletir, certo? São aquelas que se envolvem mais em problemas. Eu acho que Deus está falando para as mulheres aqui. Cientificamente, as mulheres falam quase 3.000 palavras por dia. O homem fala menos da metade. Eu acho que Deus está falando para as mulheres aqui, viu? Brincadeira, irmão, está falando para toda a igreja. Eu vi aí os homens apertando a mão das esposas, é brincadeira, viu? Mas nós temos que refletir o que Deus está trazendo para as nossas vidas hoje. Porque se Deus está trazendo isso para nós hoje, é porque nós não estamos sabendo silenciar quando tem para silenciar e falar quando precisa falar. E Deus está nos dizendo que nós precisamos pedir sabedoria a Ele. Para em momentos das nossas vidas, momento de silenciar, silenciar, e momento de falar, falar. Então vamos parar para pensar aquilo que Deus está falando conosco, porque Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, a parte B, diz assim, olha o que diz, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de estar calado e tempo de falar. E talvez as coisas na sua vida não estejam como você deseja estar, ou como Deus disse que estaria, porque talvez você esteja falando demais, ou talvez você esteja se calando demais. Há situações que você precisa falar, e há situações que você precisa silenciar. Olha o que diz em Provérbios capítulo 17, versículo 28. Olha o que diz a palavra. Provérbios capítulo 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Olha o que a palavra está dizendo, amados. Que aquele que se cala, ele considera isso como uma pessoa sábia. Ficar em silêncio muitas vezes é necessário. E há muitos lares que estão sendo destruídos porque estão se falando demais. Palavras tecidas demais. E a gente precisa parar para refletir por que certas coisas nas nossas vidas estão acontecendo, e talvez porque você esteja falando demais coisas que não estão alinhadas à palavra de Deus, e palavras, elas são recibos. E tudo aquilo que nós lançamos no mundo espiritual, toda semente que é lançada na terra, ela vai crescer. E se você tem lançado palavras que não são palavras boas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu futuro, talvez você esteja colhendo isso, porque talvez você esteja falando demais,
E o demais não é aquilo que você deveria falar, que é a palavra de Deus. Por isso que os nossos corações precisam estar cheios da palavra. Porque nas situações da vida, o que precisa sair da nossa boca é a palavra de Deus. É a palavra da fé. E nós podemos observar, mediante ao que nós lemos até agora, que a sabedoria muitas vezes vai ser manifesta nas nossas vidas através do silêncio. Aí você pode estar me perguntando, então como eu saber que é momento para calar? Como eu saber que é o momento de eu ficar calado? Primeiro, vamos lá. Quando é sábio aplicarmos o silêncio? Primeiro, quando você está irritado. Quando você está irritado, não é momento para falar. Porque uma pessoa irritada, o que é que vai sair da boca dela? Quando o filho teu, quando o marido teu, você chega em casa, cansada, e chega lá e a cozinha está cheia de pratos, que era a tarefa dele de lavar, e você chega em casa e vê aquilo, e aí você se irrita, né? O que é que você vai dizer para eles nesse momento que você está irritada? Eu te amo, né? Eu te amo. Mas pensa bem comigo, nesse momento, irmãos, né? Você chega lá, você tendo essa palavra no seu coração, você vai respirar, e você vai dizer, seu desgraçado, vai lavar os pratos. Você vai fazer o quê? O que o irmão falou. Meu amor, é sua tarefa, vai lavar os pratos. Alisa a cabeça dele, dá um beijinho e você vai ver que ele vai lavar os pratos. Mas amados, é sábio ficar em silêncio quando você está irritado. Porque quando nós estamos irritados, não sairá das nossas bocas palavras agradáveis. Pelo contrário, sairá das nossas bocas palavras de morte. E isso, o mundo espiritual, ele pega. E se você não desfazer e não neutralizar isso, cancelar isso, o que você disse é o que vai ser feito, é o que vai acontecer. Olha o que diz Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que a palavra diz. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Amados, verdades ditas com amor, ela não machuca. Então, quando você perceber que você está irritado, se cale. Porque a palavra diz que o que deve sair da nossa boca deve ser o quê? Uma palavra agradável. E uma pessoa irritada, para pensar que você está irritado, sai coisa boa da sua boca? Sai? Não. Não sai. Então nós podemos observar que nesse caso aí, uma situação dessa, é momento para falar ou é momento para calar? Calar. Calar. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Olha o que diz a palavra de Deus. O que é que precisa sair da nossa boca? O que é que não pode sair da nossa boca? Palavras que não edificam, palavras que não constroem. Então, amados, se tem saído da sua boca palavras que não são para edificação, você precisa cancelar essas palavras no nome de Jesus. Você precisa neutralizar essas palavras, porque muitas coisas que estão acontecendo na sua vida
é porque você está falando demais e está falando palavras que não são agradáveis ao Senhor. Então vamos parar para pensar sobre isso nesta noite. Vamos parar para pensar o que é que tem saído da nossa boca. O que é que você ganha causando uma atmosfera de discussão? Você ganha alguma coisa quando você causa uma atmosfera de discussão dentro da sua casa? Não, só perde. Só perde. Então nesse momento aí, que algo tira a sua paciência, espera você se acalmar, faz o teste da respiração, respira 3 vezes seguida, ou então saia do lugar onde você está, vá para a varanda de casa, deixa o seu sangue, parar de ferver, e aí você volta, e aí você fala aquilo que é preciso falar, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, palavras agradáveis, palavras que edifiquem. Então nós podemos observar que é sábio ficar no silêncio quando você está irritado. É sábio ficar em silêncio quando você está irritado. Outro, quando é que a palavra do Senhor, quando é que é sábio eu ficar em silêncio? Segundo, quando Deus sinaliza a você que é tempo de mudanças para a sua vida, ou seja, planos. Quando Deus sinaliza planos para você, quando Deus sinaliza planos, quando Deus fala algo ao seu coração que vai fazer, que vai acontecer na sua vida, nesse momento é momento para você silenciar. Olha o que a palavra diz aí em Neemias capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Olha o que a palavra diz. Vamos ler alguns versículos. Vocês conhecem a história de Neemias, o livro de Neemias. Os muros de Jerusalém estavam destruídos e Deus dá uma instrução a Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha o que a palavra diz aí. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. E olha o que ele diz. Neemias sabia o que ele havia a fazer ali. Mas olha o que a palavra diz. Não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Olha o que diz o versículo 15 e 16. De maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros, e finalmente voltei e entrei pela porta do vale, e não souberam os magistrados aonde eu fora e o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Aí veja no versículo 18. Também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. E se você ler o versículo 18, só nesse momento aí, Elias ou Neemias falou o que Deus havia falado no coração dele. Então, amados, quando Deus falar algo, quando Deus revelar algo a você, nesse momento, não é momento para falar para ninguém, nem para as pessoas mais próximas e nem para aquelas que estão envolvidas naqueles planos, porque foi assim com Neemias. Neemias sabia quem seria envolvido, mas ele falou? Não falou. E como é que eu vou saber o tempo certo de falar? Deus vai sinalizar no seu coração. E outra coisa, irmãos, quando Deus sinalizar no seu coração aquela pessoa que estará envolvida nesse plano, ela está pronta para ouvir aquilo e seguir aquilo pelo qual você estará falando com ela. Se Neemias, quando chegasse em Jerusalém e contasse para aquelas pessoas que estavam ao seu redor naquele momento, será que naquele momento aquelas pessoas estariam prontas para ouvir aquilo?
Será que quando Neemias falasse não haveria objeções, não haveria resistências e não haveria desistências? Mas a palavra de Deus diz o quê? Que Neemias ficou em silêncio. Neemias sabia o que ele havia de fazer ali, mas ele ficou em silêncio. E só na hora certa, Neemias resolveu falar o que Deus havia dito, o que eles deveriam estar fazendo. Eu me lembro que quando nós fomos, no momento de construirmos a sede lá, que era uma casa, eu me lembro que quando eu assumi o ministério, ainda depois de uns 3 anos, 2 anos, eu acho que a gente foi para derrubar a casa e construir. Muitas pessoas chegavam para mim e diziam: está na hora de construir, está na hora de construir. Mas eu não sentia que era vontade do Senhor para começar naquele momento. Então muitas vezes pessoas que estavam à minha volta ficavam com raiva, porque eu dizia: não é o momento. E amados, quando foi o momento que Deus sinalizou, e na época o momento que Deus sinalizou no valor que o arquiteto tinha dado na obra, que vocês sabem que ele diz um valor e é 10 vezes o valor mais, né? Mas eles estipulam um valor. Quando teve 10% do valor, Deus disse para mim: é hora de começar. E olha, quando nós começamos, quem estava junto de nós viu a fidelidade, a provisão e o sobrenatural de Deus naquela construção. Mas porque era o tempo de Deus, e era o momento de chamar todos e dizer: é o tempo. Se eu não tivesse ouvido a sinalização do Senhor, talvez nós não teríamos construído o que nós construímos ali, que muitos olham para lá, acham que a igreja tem muito dinheiro, e no nome de Jesus, vem dos céus os recursos, aqui como tem vindo os recursos dos céus para essa construção. Mas o que a palavra está nos mostrando, que quando Deus fala ao seu coração, Ele fala ao seu coração, e é momento de você guardar aquilo, amadurecer aquilo, colocar diante do Senhor, e o momento certo, Deus te guiará, Deus te dirá o momento de você compartilhar com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo e com todos aqueles que estão envolvidos no processo dessa mudança ou desse plano de Deus para a sua vida. Amém? Então nós podemos observar 2 situações que nós precisamos ficar em silêncio. Quando nós estamos irritados, é momento de calar. E quando Deus revela algo aos nossos corações sobre as nossas vidas, sobre planos que Ele tem para nós, também é momento de calar. São exemplos que nós estamos dando a vocês, mas teria muito mais para falar. Mas quando eu sei também que é tempo para falar, o Senhor me deu 2 exemplos aí, que é tempo de calar. E quando é que eu sei que é tempo de falar? Primeiro, quando o silêncio não é mais sábio, não é mais momento de você ficar calado, que você precisa falar, quando existe pecado a ser confessado. A palavra diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, quantas almas estão adoecidas porque estão guardando coisas que estão no seu coração que você fez, e que por você ter o Espírito Santo, né, você sabe que não era para fazer, e aí a alma começa a ficar perturbada, porque a condenação constantemente vem sobre você, e a alma adoece. Então nós podemos observar, olha o que a palavra diz, o salmista Davi diz lá em Salmos, capítulo 32, versículo 3. Olha o que a palavra diz: quantos corações estão cheios de culpa por não confessar os seus pecados ao Senhor. Olha o que diz Salmo 32, versículo 3. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos.
pelo meu bramido o dia todo. Ou seja, Davi experimentou isso. Enquanto ele não confessou a sua transgressão, o seu pecado, o que é que ele diz que aconteceu com ele? Os seus ossos adoeceram. Porque pecado precisa ser confessado. Confessar diante de Deus. E se você precisar de alguém para olhar nos olhos e falar, procure os seus líderes espirituais, procure os pastores da igreja, converse com ele, confesse a ele, ele ali vai orar com você, e você vai pedir perdão ao Senhor, e você vai ver o peso que vai sair dentro de você, porque, amados, pecados não confessados traz doença na alma, traz perturbação, traz condenação. Então nós podemos observar que não é sábio ficar calado quando há pecado que precisa ser confessado diante do Senhor. A palavra diz que perdão só há quando o pecado é confessado. E a palavra diz que o pecado confessado Deus lança no mar do esquecimento. É como se você tivesse tirado um peso de você quando você fala ao Senhor. E é interessante que quando a gente pratica algo que não agrada a Deus, uma das primeiras coisas muitas vezes que acontece é nós termos vergonha do Senhor, nos escondermos do Senhor, como Adão fez e Eva, quando desobedeceram, e Deus os procurou, né? O que é que a palavra diz lá em Gênesis 3? Que eles se esconderam, porque o pecado faz isso. Mas olha, se você pecar, e se você está se escondendo, se apresente diante do Senhor, porque há um sangue que foi derramado por nós, e este sangue tem poder para nos purificar e lavar as nossas vestes. Então, amados, pecado confessado é perdoado. Então, não é sábio ficar em silêncio quando existe pecado a ser confessado. O pecado não confessado, ele traz doenças, te oprime, te prende e precisa ser colocado para fora. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Olha o que a palavra diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Vocês estão lembrando do que nós falamos no início? Você quer viver uma vida tranquila? Quer viver bem? Então você precisa primeiro conhecer a palavra e fazer o que a palavra do Senhor te diz a fazer. E a palavra diz que é tempo de falar e tempo de calar. E olha o que a palavra diz: o que encobre as transgressões, o que não confessa as suas transgressões, o que é que a palavra diz? Nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia, ou seja, o perdão, a vida de Deus manifestará sobre você. Então, amados, se há pecados não confessados, faz isso hoje ainda, antes de dormir, confesse ao Senhor, tire esse peso dentro de você, para que você possa viver uma vida de qualidade e viver bem, como Deus deseja que você viva bem, porque é o nosso futuro, é o futuro que Ele preparou para nós. O mundo pode estar sendo destruído, mas se nós estivermos debaixo das mãos de Deus, nós desfrutaremos do poder de Deus, da bênção de Deus. É diferente. No deserto, o que é que o povo experimentou de Deus? Alimentos caindo dos céus, as sandálias e as roupas não se estragavam, ou seja, diariamente eles experimentavam a provisão de Deus. E é desta forma quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, nós experimentamos a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus e a presença de Deus. Amém? Quando também não é sábio mais ficar em silêncio, precisa ser falado. Quando não é sábio ficar em silêncio,
quando você está vivendo uma vida, quando você está vivendo uma situação de dívida que precisa ser paga. Sabe quando você compra algo e você não paga? Porque alguma coisa aconteceu e perdeu o controle? E você, em vez de ir lá, falar, justificar, você fica se escondendo? Não é tempo de calar nesse momento, é tempo de falar. Se você comprou e não pagou, e você não foi lá para justificar e dizer, não paguei agora porque coisas aconteceram, mas eu vou pagar. Você precisa fazer isso. Porque comprar, não pagar e não justificar não é sábio. Olha o que diz a palavra em Salmos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 15, do 1 ao 5. Olha o que a palavra diz lá em Salmos. Salmos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Olha o que a palavra do Senhor diz, irmãos. Senhor, quem habita no tabernáculo, no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e do coração fala a verdade. A verdade. Então, amados, quando é que o silêncio não é sábio? Quando você está vivendo uma situação de dívida e em vez de você ir dar uma satisfação, você fica calado, você fica escondido. Como muitas pessoas me conhecem aqui em Paulo Afonso, em algum momento, quando a gente chega a alguma loja que a pessoa conhece, principalmente, irmãos, está repreendido no nome de Jesus, viu? Porque crente da Nova Aliança não pode fazer isso. Pastor, fulano de tal comprou, está 6 meses aqui e não pagou. E não veio dar satisfação que não pagou. Está repreendido no nome de Jesus. Porque crente que obedece a palavra, se por algum motivo ele comprou e não pagou, ele precisa ir lá e resolver essa situação. Porque eu creio que assim também Jesus faria. Apesar que Jesus, com certeza, o que ele precisava, era suprido, mas com certeza, ele não iria gastar além do que ele ganhava, até porque a gente vê Jesus começando o ministério, ele sendo, a palavra fala que havia pessoas que sustentavam o seu ministério, mas antes de ele começar o ministério, ele vivia como nós, e ele com certeza trabalhava, ele tinha que comprar suas roupas, ele tinha que ajudar em casa, e outras coisas mais que a Bíblia não relata, porque não é o propósito da palavra de Deus isso. O propósito da palavra é nós conhecermos a Jesus e sabemos que Ele é a nossa salvação. Mas até chegar aos 33 anos, e ele começar o seu ministério, ele viveu como nós. Então, amados, precisamos ser cristãos. E eu louvo a Deus, e eu louvo ainda aos irmãos, porque ainda as pessoas do mundo nos cobram sermos diferentes. Porque quando o mundo não nos cobrar, não nos comparar mais, não exigir mais de nós a diferença, é porque alguma coisa está errada. E eu louvo ao Senhor quando algum crente chega em alguma festa e a pessoa aponta para ela e diz, é crente. Mesmo que ela passe vergonha, mas é porque o mundo nos vê diferente. E nós precisamos ser diferentes, porque a palavra nos pede isso. Sermos como Jesus, andarmos como Jesus. Então que o mundo continue nos vendo diferentes, porque nós somos diferentes. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Amém? E quando pastor, que o silêncio também não é sábio, que precisa ser falado, além de confessar o pecado, além de resolver as pendências financeiras, quando é que o silêncio não é sábio? Diante das adversidades, irmãos. Diante das adversidades, nós precisamos trazer à existência aquilo que não existe. Porque a palavra nos mostra que o Espírito da fé, ele fala. Olha o que diz Romanos 4,17. Olha o que a palavra diz em Romanos capítulo 4, versículo 17. Olha o que a palavra diz. Como está escrito,
por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Então, mas diante das adversidades, nós precisamos falar. Olha o que diz 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Olha o que a palavra diz. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso crer e calar não resolve. Precisa crer e precisa falar. Crer e não falar não vai acontecer. E falar e não crer também não vai acontecer. É preciso crer e falar. Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. O espírito da fé, ele fala. A fé, ela fala. E nós precisamos estar falando aquilo que nós cremos. Diante das adversidades. Diante das adversidades, nós não podemos ficar calados, irmãos. Diante das adversidades, nós precisamos estar falando. Sabe? Diante de uma situação que você está vivenciando, você precisa falar. Mas o que você vai falar é o que vai determinar o que você vai vivenciar. Se for reclamação e murmuração, vai piorar. Mas se for palavras de vida, vai melhorar. Porque é o que a palavra de Deus nos mostra. O espírito da fé, ele fala. E ele fala o quê? Aquilo que ele crê. E o que é que você tem crido? O que é que você tem falado ao seu respeito? Ao respeito do seu futuro, a respeito da sua vida, a respeito da sua casa, a respeito da sua cidade, a respeito da nação. O que você tem falado? Porque o plano de Deus para mudar uma nação, o plano de Deus para mudar uma cidade, o plano de Deus para mudar um bairro, o plano de Deus para mudar uma casa, um lar, sempre será você, sempre será o homem, sempre será o corpo de Cristo, a igreja. E a igreja precisa falar aquilo que ela crê. Você precisa falar dentro da sua casa aquilo que você crê. Você precisa falar ao seu respeito aquilo que você crê. Quando você olha para o seu futuro, como é que você vê o seu futuro? Quando você olha para a sua segunda, como é que você está vendo a sua segunda? Quando você olha para o seu bairro, o que é que você está vendo do seu bairro? Da sua cidade? O que é que você tem falado a respeito de você? O que é que você tem falado a respeito da sua casa? O que é que você tem falado a respeito do seu bairro? Há tempo de falar e há tempo de calar. E infelizmente muitas coisas não estão acontecendo nas nossas vidas, na sua vida, porque você está calado. E Deus levantou a sua igreja como uma voz profética. E esta voz precisa ser falada, precisa ser entoada, precisa ser declarada. Isso é claro na visão que Deus deu a Ezequiel. Deus trouxe a Ezequiel e fez ele ver aquele vale, mas Deus não apenas mostrou, Deus falou para ele, instruiu. Você precisa falar sobre esse vale, para esse vale. E qual foi a instrução de Deus para Ezequiel naquele momento? Vale de ossos secos, ouve a voz do Espírito. O que é que você tem falado da sua vida? O que é que você tem falado desse ministério? O que é que você tem falado dessa construção? Somos fracos? Não vai dar certo? Não vai ser inaugurada esse ano? O que é que você tem falado? O que é que você tem crido a respeito do que você tem visto aqui nessa casa? Porque os pastores estão fazendo a parte dele, os líderes estão fazendo a parte dele, mas nós somos um corpo. O corpo precisa estar no mesmo espírito, na mesma fé,
no mesmo propósito, na mesma visão, para que as coisas acelerem e o poder de Deus seja um poder mais visível, um poder mais acelerado, mas que não depende só dos pastores, depende da igreja. Irmão, precisamos falar aquilo que nós temos crido, aquilo que a palavra do Senhor tem falado conosco. Os crentes estão calados, a igreja está calada, a voz profética das nações estão de bocas fechadas. E é momento de nós abrirmos as nossas bocas e declararmos os céus sobre a terra, declararmos os céus sobre Paulo Afonso, os céus sobre a sua casa, os céus sobre os cultos que são realizados aqui nesse lugar. Porque o Espírito da fé, ele fala. Então comece a falar algo ao teu respeito nesta noite. Antes de vir para cá, meu coração veio assim, eu vim muito triste, mas também vi declarando pelo Espírito. Uma mulher muito usada por Deus, uma pessoa muito usada por Deus, pastora, esposa de pastor, fundou uma igreja aqui em Paulo Afonso há muitos anos atrás, foi embora, e nesse percurso coisas aconteceram lá, e o casamento foi ao fim. Passou algum tempo lá, voltou, e hoje ela foi para a igreja lá, e quando eu a vi, meu Deus do céu, sabe o meu coração chorar? Está presa ao crack. Era uma mulher usada por Deus, presa ao crack. E você sabe, porque talvez você não tenha visto, mas você já viu em algum lugar na televisão a pessoa como fica, desfigurada, outra pessoa. E aquilo me chocou, porque a lembrança que eu tinha dela era aquela lembrança quando eu era adolescente, antes de sair de Paulo Afonso. E hoje, o que é que aconteceu? Como está a vida dela? Destruída pelo diabo. E ali eu comecei a orar ao Senhor e colocar a vida dela diante do Senhor. E eu comecei a pensar, irmãos, porque a palavra diz que nos últimos dias muitos vão esfriar na fé. Eu ministrei hoje de manhã na igreja sobre permanecer, sobre perseverança, sobre persistência. E eu comecei falando que Jesus, quando ele ressuscitou, antes de ele estar diante de Deus, ele apareceu aos homens. E ele apareceu a Cefas, ele apareceu aos 12 discípulos, e ele apareceu a mais ou menos 500 pessoas. 500 pessoas. E ele disse para essas pessoas: esperais na cidade, porque do alto recebereis poder. Está lá em Atos capítulo 1. E quando o poder é derramado, quantas pessoas tinham ali? 120 pessoas. De 500 e pouca, 120 permaneceram. E onde estavam as outras? Não permaneceram, não persistiram, não perseveraram, e por causa disso não desfrutaram das promessas. Quantas pessoas estão deixando de desfrutar das promessas porque não estão persistindo, não estão perseverando, estão desistindo? E amados, no nome de Jesus, como é que está o teu coração diante do Senhor? Como é que está a tua fé diante de Deus? Você que já é crente antigo, as promessas de Deus dentro de você, qual é o nível que elas estão dentro de você? Como no primeiro dia que Deus falou, ou com o tempo enfraqueceu? Ou você nem acredita mais? Como é que está o teu coração em relação a isso? O que é que você tem falado de você mesmo? O que é que você tem falado da sua vida? Quando você olha para o mercado de trabalho e não vê emprego, quando você olha para o mercado de trabalho e vê pessoas com mais qualificações do que você, o que é que você tem feito para mudar essa realidade? Tem desistido ou tem perseverado?
Tem declarado aquilo que você crê na palavra e tem agido para mudar essa realidade? Ou tem falado aquilo que o diabo quer ouvir mesmo para poder fazer na sua vida? Não vou conseguir, é muita gente, não vai dar certo. O que é que você tem dito? O que é que você tem falado sobre o seu casamento? O que é que você tem falado sobre o seu futuro? Vamos parar para pensar sobre isso. Vamos mudar a realidade das nossas vidas. Vamos mudar a realidade deste corpo. Vamos mudar a realidade dessa cidade. Vamos começar a declarar a vida de Deus pairando sobre a nossa cidade, irmãos. Meu Deus, eu nunca vivi um tempo, desde que eu me deu por gente, que tempo terrível é esse? A política destruindo as pessoas, destruindo a igreja. Irmãos, nós precisamos separar isso. Nós temos uma missão como igreja, orar pelas autoridades. Independente se você concorda ou não, você precisa orar por ela e colocá-la diante do Senhor. A palavra diz isso, porque se ela buscar a sabedoria de Deus, nós tiraremos proveito disso, haverá paz. Mas o que é que muitos cristãos têm feito? Em vez de abençoar, em vez de orar, tem falado negativamente, tem desejado que as coisas não funcionem. Isso não é papel da igreja. O papel da igreja é orar. O papel da igreja é declarar aquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que Lula conheça ao Senhor, que os governantes conheçam ao Senhor, que as autoridades constituídas conheçam ao Senhor. É esta a oração que nós temos que estar fazendo. E nós temos entristecido muito com o meio evangélico por causa dessas coisas, que em vez de nós vermos palavra de vida, fica discutindo ou fica falando coisas que não é voz profética para a mudança de uma nação. Há momentos para calar e há momentos para falar. Irmãos, vamos trazer vida para a nossa cidade nessa noite. Vamos mudar essa realidade. De 2 meses para cá, quantos suicídios aconteceram? Tem acontecido? Hoje uma vida foi assassinada. Nós temos que estar orando pela nossa cidade, repreendendo todos os espíritos maus de destruição e de morte. Esse principado e essa potestade. E elas estão do jeito que estão porque a igreja está calando em vez de falar. Nós precisamos falar. Nós repreendemos todo o espírito de suicídio, de assassinato, de destruição, de opressão, de depressão, que tem assolado nas pessoas que residem nesta cidade. Porque esse lugar é nosso, pisamos nessa terra. E a palavra diz o quê? Que o lugar que nós pisarmos será nosso. Então é o espírito de vida que precisa pairar sobre a nossa cidade. Quando Deus viu que a terra estava sem forma e vazia, e a palavra diz, né? A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já estava nela. E o que precisou para que esse Espírito manifestasse a vida? Deus falar. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A terra só deixou de estar sem forma e vazia porque Deus disse. E nós estamos vendo, amado, vidas sendo destruídas, situações acontecendo e nós estamos calados. Nós precisamos declarar a palavra de vida eterna. Nós precisamos declarar a vida de Deus. Que as águas que estão rodeando a nossa cidade, seja assim também a presença de Deus sobre a nossa cidade. Assim como as águas cobrem o mar, assim tem que ser, deve ser,
a presença de Deus sobre a nossa cidade, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre o nosso futuro, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre as autoridades constituídas. Presença de Deus, irmãos, que nós precisamos estar declarando. Então, onde você está, comece a declarar a presença de Deus. Comece a declarar o Espírito de vida. Comece a declarar a presença de Deus sobre a sua vida. Comece a declarar a presença do Espírito Santo dentro de você, fluindo em você. É dessa forma que você vai mudar a situação. Falando. Se há frieza espiritual, comece a declarar o fogo do Espírito. Se há algo ainda que te prende, quebre essas correntes nesta noite. Declare esses vícios que ainda prendem você. Diga: eu vou vencer esses vícios porque Deus é comigo. E maior que está comigo do que o que está no mundo. Se alguma coisa está te amarrando, desamarra isso no nome de Jesus. Não é mais momento de ficarmos parados. É momento de caminharmos. É momento de marcharmos. É momento de avançarmos. Vamos avançar, igreja. Você precisa avançar na sua vida espiritual. Você precisa avançar no seu relacionamento com Deus. Você precisa avançar na sua fé. Estamos vivendo os últimos dias e não é mais momento de estarmos tomando leite. Precisamos de alimento sólido. A palavra de Deus, que é alimento espiritual para as nossas vidas. Vamos encher os nossos corações da palavra, para quando as coisas acontecerem, automaticamente venhamos falar a palavra, palavras agradáveis, palavras de vida. Declare saúde sobre o seu corpo. Se alguma doença está pairando sobre o seu corpo, declare agora a vida de Deus. Paralisa agora o avanço dessa doença, ou desse sintoma que você está sentindo. Não se cale mais. Não se acomode com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Porque se está te atormentando, não vem de Deus. Porque o que vem de Deus traz paz, traz refrigério. Então faz cessar nesta noite aquilo que está causando dano à sua vida espiritual, ao seu progresso, ao seu avanço, ao que Deus preparou para você, as promessas de Deus para a sua vida. Desfaz isso. Palavras que foram ditas ao seu respeito, cancele isso. Ou palavra que você disse a respeito de alguém, começando pela sua casa, neutralize isso. Se você disse que não ia dar em nada, para nada, alguém da sua casa, cancele isso. Se você disse que a sua filha não teria um bom marido nunca, cancele isso, neutralize isso. Se você disse que não conseguiria emprego em Paulo Afonso, neutralize isso, cancele isso. Declare vida. Declare o Espírito de Deus pairando. Declare o poder. Declare o Shekinah, a glória do Senhor. Mas mude esta realidade que você está vivendo. Porque há tempo de calar e há tempo de falar. E é tempo da igreja falar. É tempo do mundo ouvir a voz profética da igreja. Que a glória do Senhor cubra esta cidade. Que a glória do Senhor entre em lares, em todos os lares nesta noite, em cada casa, Senhor. Nós oramos agora para que a Tua presença entre nessas casas e transforme situações,
e mude realidades e sentenças em nome de Jesus. Porque há poder, a glória, a graça para isso acontecer nesta noite. Essa realidade que Paulo Afonso está vivendo, que talvez ainda não chegou no coração de muitos que aqui estão, mude agora no nome de Jesus. Porque o que nós declaramos é a tua glória invadindo a nossa cidade, enchendo a nossa cidade. Ô Senhor, neutraliza todo espírito de suicídio, todo espírito de morte, de assassinato, de dano. Nós repreendemos em nome de Jesus. De adultério, de prostituição, nós repreendemos em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, assim como o Senhor declarou sobre aquela terra que estava sem forma e vazia, nós declaramos sobre a nossa cidade. Nós declaramos sobre as casas da nossa cidade. Nós declaramos sobre as vidas que aqui estão, a vida de Deus. Porque esta vida transforma, esta vida ergue, esta vida restaura, esta vida muda histórias, transforma sentenças. E é esta vida, meu Pai, que nós declaramos sobre a tua igreja, sobre esse ministério aqui no Mochotó. É a glória da tua presença sobre tudo que eles estão fazendo. Haverá crescimento, haverá avanço, haverá milagres, haverá maravilhas, haverá poder, haverá curas, haverá o extraordinário de Deus acontecendo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amados, há alguém aqui que por algum motivo falou coisas, e que mesmo você colocando diante do Senhor, você não sente paz, e você quer uma oração específica, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero que toda a igreja agora esteja orando. Não olhe mais para mim. Mas se há alguém aqui, amados, que um dia falou algo contra si mesmo ou contra alguém, e que você mesmo cancelando, neutralizando, você não consegue ter paz em relação a isso, eu quero que você venha aqui na frente, que nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Há alguém aqui que quer fazer isso? Nós queremos orar pela sua vida agora. Nós queremos te ajudar a você vivenciar a vida de Deus. Há mais alguém aqui que quer fazer isso? Algo que você falou um dia, e mesmo você entregando, você não consegue quebrar as correntes. Tem mais alguém aqui que quer fazer isso? Toda a igreja orando, não ora mais para mim. Fecha seus olhos, fala com Deus, fala com o Espírito. Possa para Ele mostrar o seu coração agora. Porque o Espírito está aqui. E é um Espírito de refrigério, irmãos. Porque quem me conhece já sabe que essa hora eu já estava gritando e pulando aqui. Mas eu sinto uma graça, um refrigério, uma paz. É dessa forma que o Espírito está pairando nesta noite, nesse lugar. É um refrigério que está sobre esta casa nesta noite. É o Espírito de vida que está aqui. Deus, nós oramos agora, Senhor, pela tua igreja. Nós oramos agora por esta vida, Senhor. Tu sabes o que aconteceu, o que foi dito. Mas nesse momento, Pai, no nome de Jesus, toda palavra que foi liberada sobre ela, o que ela liberou, nós neutralizamos, nós cancelamos no nome de Jesus. Que todo tormento se cesse e que sobre ela venha a tua paz, porque tu és um Deus de paz. Que ela desfrute agora do teu refrigério, faz fluir de dentro dela o seu refrigério. Que todo esse peso agora, porque todo esse peso agora ela lança sobre ti, Senhor. Porque a tua palavra diz: lançai sobre mim todas as ansiedades, e é isso que ela lança agora. E declaramos agora essa vida livre, porque a tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso nós declaramos a vida, Senhor, operando
nesta pessoa que o Senhor ama tanto e a trouxe aqui nesta noite para que ela pudesse experimentar o seu amor, a sua graça, a vida que o Senhor preparou para ela e para a sua casa. E eu creio, Pai, que o Senhor começa hoje manifestando de forma visível o teu poder sobre a vida dela. E ela verá esses dias o teu sobrenatural acontecendo. E ela lembrará que é o Senhor que está fazendo, porque ama tanto a vida dela. O Senhor tem estado com ela. Deus tem estado contigo. E no nome de Jesus, Pai, todos os pensamentos que têm vindo sobre a mente dela, nós repreendemos em nome de Jesus. E declaramos a mente de Cristo, pensando os seus pensamentos, que são altos e são bons. E que os olhos dela agora se abram, mas os olhos espirituais se abram para que ela veja a realidade que está sendo gerada nesta noite, ao respeito dela, a respeito da casa dela, do futuro dela, porque é uma nova realidade com Cristo. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque é o teu amor que está sobre a tua igreja, é a tua graça que opera na vida da tua igreja, é esta graça que nós temos experimentado, que nós temos vivido, e que ela começa a viver a partir de agora, em nome de Jesus. Uma graça maior, um amor maior, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Dá um abraço nela, cara, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.